Quinta questão aqui, Polícia, Rodoviária Federal, PRF, técnico de nível federal, CESP 2012. Vamos lá. Acerca da classificação da Constituição e das normas constitucionais, julgue o item a seguir. Lembrando que nem todo concurso, gente, cobra aí, a classificação das normas constitucionais. Mas, em regra, a Polícia Federal cobra. A Polícia Rodoviária Federal, ultimamente, não tem cobrado muito, não. Mas, enfim, vamos lá, vamos estudar isso aqui, porque é sempre algo importante e relacionado também ao próprio artigo 5º da CF 88, tá? Então, vamos lá, ó. Acerca da classificação da Constituição e das normas constitucionais, julgue o item a seguir. É de eficácia limitada a norma constitucional que estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E aí? Eu comentei ontem, hein? Eu resolvi uma outra questão ontem sobre classificação das normas constitucionais e, inclusive, o exemplo que eu utilizei foi o artigo 5º, inciso 13, que fala justamente a respeito da liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E aí? O artigo 5º, inciso 13 da CF 88, tá? É uma norma constitucional de eficácia limitada ou é uma norma constitucional de eficácia contida? É uma norma constitucional de eficácia contida. Então o item está errado. O artigo 5º, inciso 13, não é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ele é justamente uma norma constitucional de eficácia contida. E é aquilo que eu expliquei na bateria anterior para vocês, gente. Como que você vai matar a questão comparando uma norma constitucional de eficácia limitada e uma norma constitucional de eficácia contida? A norma constitucional de eficácia contida, se não fosse a própria contenção prevista na norma, seria uma norma constitucional de eficácia plena. Então significa que ela é ou seria, em regra, uma norma constitucional de eficácia plena, mas a própria norma contém parte de sua extensão, de modo que nem todos os destinatários da norma irão exercer a plenitude do direito previsto. Então é o exemplo que eu sempre utilizei, que é justamente o artigo 5º, inciso 13. Quando a gente pega o artigo 5º, inciso 13, a gente entende exatamente o que é uma norma constitucional de eficácia contida. Porque, olha só, é uma norma que teria tudo para ser uma norma constitucional de eficácia plena. Mas por conta de um detalhe da relação, você contém parte do efeito. Então você não está atacando ali, ou melhor dizendo, você não está limitando algo a todos os destinatários da norma. Você está fazendo uma contenção da extensão dessa norma. Então, olha só, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Até aqui é uma norma constitucional de eficácia plena. Se tivesse um ponto aqui, seria uma norma constitucional de eficácia plena. Por quê? Porque é absoluta, ilimitada e incondicionada. Só que aí vem assim, ó, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pois é, professor. Tem que ter regulamentação para todas as profissões? Não, somente para algumas profissões. Qual que é a regra geral do trabalho no Brasil? Do exercício de trabalho, ofício ou qualquer profissão? Liberdade. A regra geral é a liberdade. Se a regra geral é a liberdade, significa que existe necessidade de regulamentação apenas em algumas profissões. Engenharia, medicina, advocacia. Já notaram que quando tem que ter necessidade de regulamentação do exercício profissional, não existe um conselho federal e um conselho regional daquela profissão? Então é justamente essa contenção. Então percebam que existe uma contenção com relação à parte dos destinatários da norma e não com relação à totalidade dos destinatários. Eu tenho um músico. O músico, para pegar o seu violão, ir para o bar da esquina e fazer o showzinho na churrascaria, ele precisa estar inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil? Não. Por quê? Porque, em regra, ele tem liberdade de expressão artística, liberdade de exercício profissional no âmbito da sua atividade artística. Entenderam?
Então percebam que em regra, as profissões não dependem de regulamentação. Agora, o engenheiro para construir um viaduto, o engenheiro para exercer engenharia, não tem que ter registro no CREA? O arquiteto não tem que ter registro no CAL? O médico não tem que ter CRM? O advogado não tem que ter OAB? Então percebam que quando eu falo justamente dos conselhos profissionais, é a contenção. Então como é que você mata a questão? Quando todos os destinatários da norma, atenção, quando todos os destinatários da norma constitucional dependerem da regulamentação, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Beleza? Quando todos os destinatários da norma dependerem da regulamentação, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Quando parte dos destinatários, parte dos destinatários dependerem de uma regulamentação, é uma norma constitucional de eficácia contida. Em regra, você mata a questão com isso aí. Lembrando da questão de ontem, que era o artigo 5º, inciso 7. A prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva depende de lei. Então percebam que todos os destinatários da norma dependem da norma para o exercício do direito, que está assegurado na Constituição, mas que depende de lei regulamentadora. Então o artigo 5º, inciso 7, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Já o artigo 5º, inciso 13, é uma norma constitucional de eficácia contida. Parte precisa de regulamentação, outra parte, e a maioria, não precisa. Outro exemplo clássico, Aqui vou falar outra questão de prova para vocês. Artigo 37, inciso 7. O que eu tenho no artigo 37, inciso 7? A greve do servidor público civil. Então parem para pensar. Servidor público civil pode fazer greve? Pode, nos termos de lei específica. Todos os destinatários da norma dependem da lei específica, ok? Então, se todos os destinatários da norma dependem da lei específica, aquela norma constitucional é o quê? Uma norma constitucional de eficácia limitada ou contida? Limitada. Então, são os clássicos de prova. É o artigo 5º, inciso 7, que a gente viu numa questão ontem. É o artigo 5º, inciso 13, que é justamente a norma constitucional de eficácia contida. E o artigo 37, inciso 7. Em regra, se você lembrar desses três aí, você não erra a questão. E a norma constitucional de eficácia plena é aquela ilimitada, incondicionada, absoluta, você não precisa de nada. Você lê a norma, você já entende o direito e não precisa de nenhuma regulamentação para o exercício daquele direito. Professor, mas e quando eu quiser exercer o direito e ele depender de regulamentação, seja nas hipóteses da contida ou na destinação geral da limitada, e eu não conseguir exercer o direito fundamental previsto na CF 88? Para isso que existe qual remédio constitucional? Mandado de injunção. O mandado de injunção existe justamente para te garantir o direito quando a norma não é plena. Quando for uma norma constitucional de eficácia contida e você for um dos inseridos na contenção, você pode entrar com mandado de injunção caso a regulamentação não exista. Quando for uma norma constitucional de eficácia limitada e você precisar exercer o direito, você pode entrar com mandado de injunção, porque não existe a regulamentação para todos os destinatários da norma. Entenderam? Norma constitucional de eficácia plena, ilimitada, absoluta, incondicionada. Norma constitucional de eficácia contida. Vem a própria norma, o próprio ordenamento jurídico e contém a extensão daquela norma que, se não fosse a contenção, seria uma norma constitucional de eficácia plena. E aí o inciso 13, para boa parte dos trabalhadores, é como se fosse uma norma constitucional de eficácia plena, mas para outros profissionais, os conselhos profissionais, por exemplo, é uma norma constitucional de eficácia contida. Classificando a norma como um todo, é uma norma constitucional de eficácia contida. E quando eu falo, por exemplo, da greve dos servidores públicos, uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque eu preciso da regulamentação, eu preciso do apetrecho, eu preciso ali da regulamentação infraconstitucional. Então, uma boa questão, mais uma vez, envolvendo o assunto. Polícia Rodoviária Federal
técnico de nível federal, CESP 2012, acerca da classificação da Constituição e das normas constitucionais, julgue o item a seguir. É de eficácia limitada? Não, é de eficácia contida. A norma constitucional que estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Artigo 5º, inciso 13. O clássico exemplo da doutrina de uma norma constitucional de eficácia contida e não de eficácia limitada. Então o item está errado. Beleza?